Ó, já estou com os estúdios aqui, recebendo ao vivo, como toda quarta-feira, o doutor Ian. Doutor Ian Diego, bom dia, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Hoje, quarta-feira, vamos falar sobre a questão de transporte aéreo. Qual é o principal enfoque hoje? Hoje a gente vai falar sobre transporte, né, esse contrato que existe no nosso Código Civil e também é regido pelas normas do direito do consumidor, né, que é aquele transporte, aquele contrato em que, né, um prestador de serviço aí se compromete a transportar pessoas ou coisas a um determinado caminho ou destino, né, mediante o preço de pagamento. E aí daí gera várias situações jurídicas, né, que a gente tem em conta no dia a dia. O que significa contrato de transporte? Isso. Você paga, né, para ser transportado ou um objeto. E esse transporte, a pessoa se compromete a levar, né, esse objeto ou a pessoa até o determinado destino. E nisso aí tem que, né, ser cumprido. Os prazos. Não só prazo, como também, né, adequação, conforto, né, e segurança para o consumidor. Nós estamos com o aeroporto internacional lá sob reforma, uma dificuldade danada, atrasa para decolar, inclusive com bagagem. O que pode ser feito quando ocorre um cancelamento ou um atraso? A gente tem que ficar muito atento, né? Quando inicia um atraso, né, num voo ou até um cancelamento, a gente tem que prestar atenção. A partir de 1 hora do atraso, né, o consumidor já tem direito à comunicação, ao telefone e internet para poder se comunicar com famílias e parentes, né? A empresa tem que providenciar, é isso? Ela tem que providenciar, ela tem que procurar o consumidor e fornecer, né, nesse atraso de 1 hora, né, telefone e internet para o consumidor. Atrasou já 2 horas de voo, por exemplo, né, no transporte, né, já tem que ser considerado para ele, né, tem que ser fornecido ao consumidor a alimentação adequada. Se tiver no horário do almoço, que ofereça um almoço, se tiver no horário da janta, se tiver no intervalo aí, tem que ser fornecido um lanche adequado para esse consumidor que está sofrendo esse atraso de 2 horas. A partir já de 4 horas de atraso, né, o consumidor já tem direito à hospedagem na cidade que ele estiver, né, se não for sede do domicílio dele, tem direito à hospedagem, né, e principalmente uma reacomodação em um outro voo de outra companhia aérea. Agora tem uma coisa que acontece rotineiramente com quem viaja constantemente, extravio de bagagem. E aí? É importante que o consumidor que tenha a bagagem extraviada ou até avariada, né, pode ser que tenha sido danificada no voo, né, ele procura ainda na sala de embarque, né, o pessoal da companhia aérea para registrar, né, um registro de irregularidade na bagagem, que a gente chama de RIB. Né? E aí ele vai lá constatar e relatar o que houve com essa bagagem, se extraviou, o que tinha dentro da bagagem, né? Se foi danificada essa bagagem, para que, né, a companhia aérea tenha ciência do que ocorreu e futuramente ressarça o consumidor sobre esses danos causados, tanto pelo extravio quanto, né, o dano causado na própria bagagem em si. Né? Se porventura a empresa não quiser, né, ressarcir, aí tem que procurar o Poder Judiciário, procurar um advogado e entrar com uma ação contra, né, a empresa que causou esse dano. Agora, eu acho que vai ser necessário também a presença de um advogado caso você tenha um compromisso desfeito por conta do atraso aéreo, por conta de um atraso do voo. Muitas vezes uma consulta médica, uma operação, ou até mesmo um concurso público, ele pode ser indenizado? No direito a gente chama isso de teoria da perda de uma chance. O que isso significa? Se você tem um compromisso, ou por exemplo um concurso, né, lá no estado da Bahia, em Salvador, e aí por causa de um atraso ou um cancelamento de um voo, e você não conseguiu fazer essa prova, ou não conseguiu honrar com o compromisso que você tinha, né, você tem direito a buscar o judiciário, né, e pedir o ressarcimento pela perda de uma chance. O que seria isso? A perda de uma chance de ter feito esse concurso, de ter participado de uma reunião, ter participado de um congresso, né, ter participado de um compromisso que você, né, estava agendado. Então, esse compromisso que você não conseguiu honrar é indenizável, né, e aí o judiciário vai mensurar qual é o dano que você sofreu e que você vai ganhar, né, com isso. É para ser compensado. Não podemos esquecer também que não é só isso que gera o direito de indenizar. Se houver também qualquer acidente, né, nessa locomoção desse passageiro, né, também é indenizado. Seja um acidente aéreo, seja um acidente de transporte, né, ferroviário ou até de ônibus mesmo, né,
tem que, quando o consumidor paga por esse contrato de transporte, ele tem que ter segurança, né, e um destino, né, confiável que vai chegar aonde foi contratado. Você compra uma passagem, você confia que a empresa seja idônea e vai fazer aquilo que consta no contrato. Isso, até porque houve o pagamento para isso. Com né? certeza. Doutor, obrigado pela presença aqui nesta quarta-feira. Obrigado. Semana que vem contamos com o senhor de novo. Até mais.